aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam, para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum. Depois de caminharmos todo o itinerário da Quaresma, passamos pelo tempo da Páscoa, as solenidades que concluem o período pascal, a Ascensão do Senhor, Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade. Agora nós voltamos ao ordinário, ao cotidiano da vivência da fé e também da escuta da palavra. E é interessante como a liturgia, como as leituras que nós acabamos de ouvir, elas estão interligadas. O evangelho de hoje, retirado do evangelista Marcos, nos fala de como está a caminhada de Jesus no exercício do seu ministério. Jesus, o enviado do Pai, no evangelho de Marcos, vem com uma característica peculiar. Para o evangelista Marcos, Jesus vem para concretizar, para realizar o reino de Deus aqui na terra. E é interessante que a partir do momento que Jesus vai realizando, que Jesus vai agindo em nome do Pai, as autoridades políticas, as autoridades religiosas ficam incomodadas com a ação misericordiosa de Jesus, porque o bem
sempre incomoda o mal. E foi isso que aconteceu na época de Jesus. A forma pela qual Jesus agia, demonstrando o amor e a misericórdia de Deus, que era totalmente diferente da prática rigorista da lei feita pelos judeus, Jesus começou a incomodar as autoridades judaicas. Ouvimos no evangelho de hoje que a turma que pertencia ao partido de Herodes procurava algum motivo para matá-lo. O evangelho de hoje terminou nos dizendo isso, que a turma de Herodes procurava algum motivo para matá-lo. E se nós queremos caminhar com Jesus, se nós queremos viver na bondade de Jesus e queremos também fazer o bem, preparemo-nos para a perseguição, porque aonde a bondade chega, a maldade fica incomodada. E qual é o desejo da maldade? Matar aqueles que estão vivendo na bondade e aqueles que querem fazer o bem. Porque muitas vezes nós queremos uma vida cristã, queremos uma vida de fé sem perseguições e sem problemas. E isso é impossível, porque o mal se incomoda com o bem. E foi esta a experiência de Jesus. E qual era o contexto de Jesus no evangelho de hoje? O terceiro mandamento: guardar e santificar o dia de sábado. Ouvimos isso na primeira leitura, retirada do livro de Deuteronômio. Deus, depois de ter criado o homem e a mulher, descansou. O dia de sábado era para o judeu o dia sagrado, o dia do descanso e o dia da santificação. E de fato eles levavam o cumprimento deste mandamento de maneira muito radical. Então, se vocês tiverem um dia a possibilidade de conhecer um judeu que de fato vive a sua fé, no dia de sábado eles não fazem absolutamente nenhum tipo de trabalho. Seguem à risca aquilo que está no livro de Deuteronômio. Então, Jesus, no evangelho de hoje, encontra este ambiente: guardar o dia de sábado. E qual foi o incômodo que os partidários de Herodes tiveram com Jesus? Porque eles disseram que Jesus violou o dia de sábado, por duas coisas. Primeiro, os seus discípulos chegaram e foram arrancar espigas de milho, porque os discípulos estavam com fome e também aquela multidão que seguia Jesus estava com fome. E logo que os judeus viram aquela cena, eles começaram a questionar: mas como que esse Jesus diz ser o Filho de Deus e não guarda o mandamento do seu Pai? Porque está escrito no livro de Deuteronômio que o dia de sábado é o dia do Senhor, é o dia que foi feito para ser santificado. Logo, Jesus violou uma lei, um mandamento, e violando o mandamento, ele deve ser perseguido, ele deve ser maltratado, ele deve ser morto. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, percebia que o problema do questionamento daqueles homens não era porque ele estava violando uma lei dos mandamentos, mas Jesus conhecia o interior de cada um deles. Jesus conhecia o coração deles, e na verdade, o que os incomodava não era apenas infligir a lei. O que os incomodava era a bondade de Jesus, que alcançava a vida daquelas pessoas que eram excluídas por eles. Se vocês pegarem a segunda parte do Evangelho,
O Evangelho citou que existia um homem da mão seca, que estava à margem. Jesus o chamou, tomou pela mão e disse: vem para o meio. Ou seja, aquele que estava na margem, aquele que estava fora, aquele que não poderia viver na vida social daquela cidade e até mesmo na vida religiosa, fazendo o seu culto no templo, era uma pessoa discriminada, marginalizada, excluída. E Jesus, com a sua bondade, faz o quê? Estende a mão e pega aquele homem que tinha a mão seca e o traz pelo meio. Então aqui o incômodo maior dos partidários de Herodes e dos judeus não era somente porque Jesus infligia uma lei, mas é porque a bondade de Jesus contradizia a prática religiosa dos judeus. O X da questão era esse: a bondade de Jesus no exercício do seu ministério contradizia a prática religiosa dos judeus. E é interessante que diante dessa contradição, os judeus não abrem o coração e nem mesmo os ouvidos para acolher a palavra de Jesus. Pelo contrário, eles procuravam alguma forma de matá-lo. Porque, minha gente, é muito mais fácil nós permanecermos no nosso erro, porque ele já está sedimentado no nosso coração, do que de fato nós nos abrirmos para a vontade de Deus, permitindo com que Ele nos converta, com que Ele nos transforme por inteiro. Então, se eu não quero entrar no movimento de Jesus, o que é que eu preciso fazer com Jesus? Calá-lo. Eu preciso matá-lo, para dizer que ele está errado e que eu estou certo. E é interessante que esse movimento que os fariseus, que os judeus, que os partidários de Herodes viviam, não é diferente do que hoje nós vivemos. Porque estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, estamos aqui participando da Santa Missa, mas na verdade quando Jesus toca na nossa ferida, quando Jesus fala dos nossos preceitos e dos nossos rigorismos sedimentados, nós não queremos abrir o coração para a bondade de Jesus, mas nós queremos permanecer na maldade que está solidificada dentro do nosso coração. E o Evangelho de hoje pede de nós uma atitude de conversão. Jesus não desconsiderava o dia santo do sábado. Pelo contrário, Ele vai transformar o domingo no dia santificado por Deus, porque vai ser o dia da sua ressurreição. E é por isso que os cristãos não guardam mais o dia de sábado, mas os cristãos guardam o dia de domingo. Jesus não desconsidera o mandamento da lei, pelo contrário, Ele eleva este mandamento e santifica o domingo para nós. Mas é necessário que nós nos abramos à vontade amorosa de Deus, que nós nos abramos à bondade de Deus, que precisa nos transformar para que nós sejamos bons. E hoje, como que é a realidade do nosso mundo, minha gente? No cotidiano, é de bondade ou é de maldade? Infelizmente é de maldade. Olha como está a situação política do país, olha como está a violência que cresce cada vez mais, e tantos outros pontos que nós poderíamos citar aqui. E Jesus tem uma pedagogia maravilhosa. Jesus não fala somente pela boca, mas Jesus age de maneira amorosa. Como Ele viu a dureza do coração daquele povo que estava à volta dele, Ele chama aquele homem de mão seca. Na época de Jesus, minha gente, qualquer pessoa que tivesse algum tipo de deficiência física
era considerada uma pessoa amaldiçoada. E de acordo com a visão judaica, a maldição ou era daquela pessoa por algum pecado que ela cometeu, ou era alguma pena que ela pagava pelo pecado da família. Então, se aquela pessoa era considerada pecadora, ou se ela pagava pelo pecado da família, ela não poderia viver na cidade. Ela não poderia entrar no templo, ela não poderia viver a sua fé como um judeu daquela época. E foi por isso que o evangelho de hoje nos disse que o homem da mão seca estava à margem do caminho. E é interessante que Jesus não se limita ao templo, Jesus não se limita à lei, Jesus não se limita aos preceitos, mas Jesus rompe todas essas normativas, porque Jesus olha para a pessoa humana. A lei, os mandamentos de Deus devem estar a serviço da pessoa, criada à imagem e semelhança deste Deus que é amor. Mas a prática judaica caminhou por um outro rumo. A lei, os mandamentos de Deus se tornaram contra a pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus. Então a atitude profética de Jesus, de ir fora da cidade, à margem do caminho, tomar aquele homem pela mão. E qual era a parte daquele homem que estava seca? A sua mão. E naquele momento que Jesus tomou a mão daquele homem, Jesus o chamou e disse: vem para o meio. O homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, que recebe a dignidade de filhos que somos, não é para viver à margem do caminho, não é para viverem como excluídos, mas é para viverem no meio da comunidade cristã. E é interessante que quando Jesus ressuscitou, ele fica no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E agora ele pega o homem com a mão seca e o traz para onde? Para o meio. Então nós somos tão queridos e amados por Jesus, que nós ocupamos o lugar que é de quem? Que é de Jesus. O lugar do centro é o lugar de Jesus, e Ele nos eleva na nossa dignidade, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades. São Paulo nos disse isso na segunda leitura: o tesouro que nós carregamos, nós o trazemos em quê? Em vasos de barros. Vocês já viram um vaso de barro? Se você deixa ele cair, o que acontece com ele? Ele quebra. Ou seja, um vaso de barro, ele é podemos dizer, ele é um vaso muito simples, muito frágil, que um tombo pode espedaçá-lo, para dizer que nós também somos frágeis, como um vaso de barro. Mas dentro deste vaso, o que é que nós trazemos? Um grande tesouro, que nunca poderá ser quebrado, que nunca poderá ser despedaçado. Mas para que esse tesouro que nós trazemos dentro de nós, que foi infundido nos nossos corações no dia do batismo de cada um, é preciso que nós estejamos segurando na mão de Jesus. Foi o que aconteceu com aquele homem da mão seca. Jesus estende a mão, mas Jesus não o obriga a estendê-lo a mão seca. Ele tomou uma decisão livre, espontânea, de acolher a mão de Jesus que estava estendida. E conosco não é diferente.
Jesus quer pegar a nossa mão seca, Jesus quer pegar o nosso coração seco, Jesus quer pegar os nossos olhos secos, Jesus quer pegar a nossa interioridade seca, para que ela seja transformada e que esse tesouro que nós carregamos em vasos de barros sejam colocados a serviço de Deus e a serviço da igreja. Olha como a pedagogia do Evangelho nos possibilita esta graça. Porque quem vai vivendo longe de Jesus, minha gente, não seca só a mão não, seca o coração, seca a língua que vai falar mal dos outros, que vai fazer fofoca, que vai fazer jogar maldade no outro. Quem vive longe de Jesus vai se tornando um ramo seco. E na parábola da videira, o que é que Jesus faz com os galhos secos? Ele corta e joga no fogo. Então, se nós queremos carregar o nosso grande tesouro nesse vaso de barro que somos, entendendo que temos as nossas debilidades, que temos as nossas fraquezas, mas temos um Deus que segura na nossa mão, um Deus que cura a sequidão, a aridez do nosso coração e da nossa vida, para que a bondade prevaleça sobre a maldade. E é necessário que cada um de nós que aqui estamos, permitamos ao Senhor fazer esta obra nova no nosso coração. Tem uma musiquinha antiga que diz assim: segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. E foi esta a experiência que o homem da mão seca fez. A partir do momento que ele estendeu a sua mão para Jesus, Jesus segurou na mão dele, a mão dele ficou curada, ele saiu da marginalização, da beira do caminho e veio para o lugar de Jesus, no centro, na vida da comunidade. E é isso que Jesus tem para oferecer a cada um de nós que aqui estamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.